Um requisito está contido no projeto, né? Não É. sei se... Vê que a tela aqui não está me dizendo que eu tenho mais de um requisito do projeto, não. Mas quando eu penso no modus operandi aqui da prática, né, um projeto tem vários requisitos, né? Ok? Que aqui na tela está me mostrando um para um, ó. Esse aqui é desse, esse aqui é daquele, esse aqui é daquele. Mas aí no nosso dia a dia a gente sabe, ó, que aí eu crio aqui uma associação entre as duas, ó. Um projeto, né, que eu boto a ligação. Um projeto tem 0 ou mais requisitos, e aí um requisito está ligado a um projeto. O que mais que eu vejo aqui? Ó? Aí aqui eu tenho os atributos de requisito. Ó. Então, se você for ver, aí aqui como é que eu adiciono? Um botãozinho do lado direito, add, atributo. Aqui eu vou adicionando vários. Então, requisito tem nome, tem descrição, tipo, prioridade, complexidade, situação. Eu vou botar os outros aqui, ó. Tipo, complexidade e mais outros. Beleza. E esse pedacinho aqui de baixo, como é que a gente resolveria? Eita, passou Aí, no fumaça. caso, professor, isso aí ficaria dentro da classe ou seria uma outra outra entidade? Eu sempre fico na dúvida. Aí você tem que analisar. Histórico de alteração. O que deve ser isso? Ó? São todas as pessoas que alteraram esse requisito aqui. Dá para ficar dentro da classe? De Não. requisito? Não, porque vão ter várias alterações. Então, vou ter que ter uma relação entre esses caras, né? É Só que porque, aqui porque, que alterou deve porque ser eu um porque eu já usuário. vi modelo. Oi? É porque eu já vi modelos em que você tem uma lista dentro da classe. Isso aí sempre me confundiu. Não, no nosso caso aqui não tem lista, não. Tem que ser mesmo um relacionamento entre outra classe, viu? Certo. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, o que é que a gente faria? A gente poderia criar bem aqui, por exemplo, que tem uma classe alteração. Essa classe alteração, ó, um requisito pode ter várias alterações, mas cada alteração aqui é só de uma coisa de requisitos. Essa alteração, ela tem data. Tá vendo que isso aqui são coisas do cara que alterou, né? Então, basicamente, o que essa alteração vai ter aqui seria uma data. Aí aqui eu não defini aqui ainda isso aqui, mas aqui eu tenho uma lista de usuários, sabe? E ela está ligada a um cara que fez a alteração. E esse cara pode ter feito já muitas alterações. Aí esse usuário aqui, ele tem nome, e-mail e outras coisas mais. Então, a alteração, ela tem a data, qual foi o requisito alterado e que alterou. A alteração tem a data, o cabo que alterou, né? E está ligado a esse requisito que está sendo mostrado. Certo? Vamos para uma tela lá que é mais complicada, para ver como é que vocês fariam aqui a modelagem dela. Opa, essa bem daqui que é boa. Essa aqui é complicada aqui só. Estou mostrando aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó, é gestão de caso de uso. Então, aqui eu pesquiso por um projeto ou pelo nome de um caso de uso, ele vai me mostrar os casos de uso recuperados. Então, ele traz aqui, ó, o projeto, os requisitos e os casos de uso que eles estão ligados. Para cadastrar um caso de uso, você vai me dizer qual o projeto que ele está. Isso aqui, ó, é o select, né? Isso aqui é a representação do select, ó. Aí ele gera um número para o caso de uso.
Aí tem aqui nome, descrição, os atores ligados a esse caso de uso, os requisitos ligados a esse caso de uso, qual é a prioridade dele, complexidade, situação. Aí aqui, olha só, ele pode ter fluxo principal e passos. Aí ele tem uma lista de fluxos alternativos, que você usa para incluir um fluxo alternativo. Ele tem uma lista de subfluxos. Ele tem uma lista de protótipos de interface e ele tem um histórico de alteração. Certo? Então, isso aqui, ó, caso de uso. Então, estão lembrados aqui, ó. Então, caso de uso, olha, está ligado a projeto, está ligado a ator, requisito. Então, vamos fazendo isso aqui, olha. Caso de uso, ele está ligado a projeto, então um projeto deve ter vários casos de uso, e um caso de uso está ligado a um projeto. Aí ele disse aqui, ó, que caso de uso está ligado a requisito, e aqui está dizendo que são vários, ó. Quando está dessa forma assim, é porque são vários. Então, eu vou dizer aqui, ó, que um requisito está ligado a vários casos de uso. Um requisito está ligado a vários, e um caso de uso, que eu não sei se é de um para um. Pela tela eu não consigo saber, sabe? Por essa tela. Aí você tem que ir... Então, um caso de uso pode estar ligado a vários requisitos, e o requisito pode dar origem a vários casos de uso. Então, aí eu tenho que ir para o conceito para saber como é que é o correto. Então, isso aqui é muitos para muitos. O que é mais que ele está dizendo aqui, olha? Um caso de uso tem um fluxo principal e um caso de uso tem fluxos alternativos. Olha, tá vendo aqui? Eu teria que modelar isso aqui colocando, ó. Caso de uso tem... Aí eu teria que ver como é que eu faço isso. Então, tem fluxo. Então, eu diria aqui que eu tenho um. Aí pode ser... Aí tem as variações. Eu posso dizer que ele tem um, que o nome é... Tá aqui, ó. Principal. Ele tem um fluxo que a gente chama de principal. Eu posso fazer várias ligações de uma classe com a outra. E ele vai ter outros, que eu vou chamar, que são vários, que eu vou chamar de alternativos. Aí depende de como é que eu vou modelar isso, né? Aí eu posso dizer que ele tem vários subfluxos. Aí teria que entender o conceito. O ideal é que você tivesse herança aqui, ó. Um subfluxo é um fluxo alternativo é um fluxo, e eu colocasse as ligações entre eles. Então, deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui, só para mostrar para vocês o efeito final. Olha só que depois que eu faço tudo... Eita, não sei nem se vocês conseguem ver. Consegue? Ficou muito pequeno. Vocês conseguem ver? Sim. Segue. Sim. Isso aqui, pessoal, é a modelagem dessas telas depois que eu passei por todas elas. Ó. Olha só o que é que a gente gera. Então, aqui, projeto provavelmente seja a classe que se liga a tudo depois. Ó. Um projeto tem vários requisitos, um requisito está ligado a vários casos de uso, caso de uso tem vários subfluxos, tem um fluxo principal, tem vários fluxos alternativos, que são fluxos, que são feitas por um usuário, que é um membro, né? Aí eu tenho, caso de uso, tem vários atores também. Eu tenho que um projeto, ele tem revisões, a revisão tem o item revisado, que segue um critério, né? Eita, então aqui tem tudo que tem no sistema de gestão de requisitos, eu modelei aqui. Eu identifiquei todas as classes e todos os seus atributos.
Acho que tem alguém pedindo aí para falar, pode falar, que eu não estou enxergando a tela de vocês, não. Professor, é o Ricardo. Eu percebi que tem alguns com o símbolo do losango fechado, né? Isso aí é aquela, uma Isso é composição, não lembro. é a composição, exatamente isso. Composição é um tipo de relacionamento em que uma classe ela é dominante em cima da outra. E se ela deixar de existir, a outra deixa também. Então, exemplo, imagine que você tem, por exemplo, sócio e dependentes dentro de um clube. Poxa, se o sócio deixa de existir, o dependente também tem que deixar de existir. Não existe um dependente sem um sócio, né? Então, isso a gente chama de Beleza. composição. Beleza. Então, assim, no caso, eu estou dizendo aqui, ó, que o projeto, se o projeto deixar de existir, não faz sentido ter requisitos ainda, não faz sentido ter critério, revisão. Então, é um tipo de relação que é forte. Se um item deixa de existir, os outros deixam também. Entendeu? Beleza. Show de bola. Esse significado desse losângulozinho aqui. Bom, então isso aqui, pessoal, é só uma visão geral do que é um diagrama de classes. Então, assim, basicamente, o que é que a gente modela? Os conceitos e os atributos. Basicamente, nós temos que ter as classes, os atributos e as relações entre elas, certo? Então, toda vez que existe uma relação entre classes, você tem que modelar na forma aqui de uma classe e outra em uma associação, que é essa setinha entre elas. Ok? Aí aqui, só passando um pouquinho, aqui, esse daqui, eu acho que todo mundo aqui já, de alguma forma, trabalhou com desenvolvimento, alguma coisa assim, tem uma ideia de como fazer isso. Deixa eu só mostrar aqui abrir aqui os... Só mostrar para vocês as convenções, porque aí vocês vão entender o que fazer. Vamos lá. Quando eu tenho duas classes que eu preciso representar que uma se comunica com a outra de alguma forma, como projeto, requisito, projeto caso de uso, sócio dependente, ó, a gente cria o que nós chamamos de uma associação. Uma associação ela pode ser simples, que é basicamente aquela setinha entre as duas classes. Então, aqui eu estou dizendo ó, que um projeto está ligado a membro, um projeto está ligado a cliente. Diferença dessas duas daqui. Essa daqui, quando não tem setinha, significa que projeto tem uma ligação com membro e membro tem uma ligação com projetos. E aqui eu estou dizendo que o sentido da ligação é esse. Ó. Então, quando eu digo que tem um sentido, significa dizer que se eu fosse gerar essa classe aqui, por exemplo, Java, dentro da classe projeto teria uma coleção de clientes, mas dentro da classe cliente não teria uma coleção de projeto. Certo? Então, aqui, ó, dentro de projeto teria uma coleção de membros, dentro de membro teria uma coleção de projetos na classe. Então, teria dos dois lados como eu chegar de uma na outra. Quando eu boto direcionado, não tem isso. Beleza. As associações, eu posso colocar nomes nela e multiplicidades. Então, aqui eu estou dizendo que a relação entre projeto e membros é 0 ou mais. Então, o que eu estou dizendo é que um projeto pode estar ligado a 0 ou mais membros, e eu estou dizendo que um membro pode estar ligado a 0 ou mais projetos. Então, pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 20, certo? Aqui eu estou dizendo que um projeto está ligado a vários clientes, pode ser 0, 1, vários, né? E o que é que significa esse nomezinho que a gente dá aqui, pessoal? Esse nomezinho é como se fosse o nome dessa associação destilada. Que, na prática, se você manda gerar as classes, é como se ele gerasse o nome do atributo que vai ser gerado dentro da classe projeto para ligar a membro. Então, dentro de projeto vai ter um atributo. Se você fosse mandar gerar essas classes automaticamente, ele geraria dizendo que dentro de projeto tem uma coleção de membros chamado membros. Se fosse pessoas aqui no lugar de membros, ele teria uma coleção de membros chamado pessoas, certo? É como se fosse o nome do atributo que vai ser criado na classe projeto. Ok? Bom, dentro desse tipo de relação entre classes, eu posso ter o que nós chamamos de autorrelação.
que são relações que ocorrem entre objetos de uma mesma classe. Eu estou dizendo aqui, ó, que um membro chefia 0 ou mais subordinados que são membros também. Certo? Então, o efeito disso é como se eu estivesse gerando aqui dentro da classe membro um atributo chamado subordinados, que tem uma coleção de membros subordinados a um determinado cara, e eu posso ter dentro do membro também quem é o chefe dele. Então, ó, dentro do objeto membro, eu tenho uma coleção de membros que eles subordinados a ele, e eu tenho um chefe dele. Certo? Bom, aí tem os outros tipos de relacionamento, que é a agregação. A agregação é para dizer esse conceito todo parte, mas que no final das contas não tem um significado claro quando a gente vai gerar código. Então, o que a gente usa muito é o composição, que é aquele que o Ricardo perguntou, vocês estão lembrando? Que é esse aqui, que diz que um sócio tem vários dependentes, e essa ligação, quando tem esse losango preto, está dizendo que é uma ligação forte. Ligação forte significa que existe uma dependência, até o nome está aqui, dependente, né? Existe uma dependência dos objetos dessa classe com esse daqui. Então, se esse sócio deixar de existir, todos os dependentes dele deixam de existir também. É isso aí, pessoal, quando a gente tem esse tipo de relação, a gente até configura lá nos nossos mecanismos de persistência, dizendo que se um cara for apagado, apaga todos os outros também, né? Que é um cascade lá que a gente configura, certo? Bom, existe um outro também, um outro atributo, uma outra forma de a gente associar a classe, que é essa daqui, ó. A gente chama de generalização. Eu estou dizendo que uma pessoa física é um cliente e uma pessoa jurídica é um cliente. Aí o projeto está ligado com clientes. Então, podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas. É a famosa herança, né? Ok? Mais alguma coisa? Não, dependência é mais para a gente mostrar arquiteturas, não vai precisar para agora, não. Ok? Então, esse pequeno exemplo aqui, pessoal, mostra as coisas que a gente vai precisar usar para fazer um diagrama de classes aí para esse nosso problema. Certo? Basicamente, agora eu quero que vocês coloquem também os atributos das classes. Certo? Então, isso aqui é uma atividade que nós vamos fazer. Eu vou botar uma data lá para frente, que vocês vão colocar, vão me fazer o diagrama de classes para esses protótipos aqui que vocês criaram. Ok? Então, vocês vão fazer, aí eu vou abrir uns, mostrar o que tem de problema e dou mais um prazozinho para vocês revisarem depois. A ideia aqui é que a gente vai fazendo em conjunto, certo? A gente vai fazendo, vai debatendo e vocês vão submetendo de novo. Combinado. Ok? Então, pronto, atividade para a gente fazer para a próxima semana. Agora, quarta-feira, eu ainda devo falar com vocês para mostrar aqui uma outra coisinha que eu vou pedir também, que é só para a gente ir detalhando cada vez mais esse trabalho. Na quarta-feira, eu vou mostrar para vocês como é que a gente detalha, de forma simples, o que seria uma jornada de uso aqui da solução. Aí vocês vão criar jornadas bem simples, de modo bem simplificado para mim. Certo? Certo. Então, ó, eu vou abrir uma atividadezinha, pessoal, que é para vocês criarem o diagrama. Aí são as duplas, né? Criar os diagramas de classes de entidade desse probleminha que nós estamos tratando. Ok? Pronto, e por hoje é só isso. Nós vamos ter aulas bem rapidinhas aqui, só para eu passar uma atividade para vocês irem fazendo. Agora, na semana do dia 21, aí eu vou trazer um aluno meu de mestrado que está estudando os efeitos aí da geração de código por essas ferramentas no auxílio ao desenvolvimento de software. Ele vai ajudar vocês a configurar um ambiente para a gente fazer uma pequena prática que vai valer uma nota também. Ok? Mas deve ser aí na próxima semana. Eu já passei para vocês como é que vocês criam conta no Copilot. Não. Pois eu vou disponibilizar logo para vocês aqui. Professor, no SIGA da UFMA, o senhor colocou aqui o PDF, né, do Copilot. Rapaz, então vocês nem viram, Botou não. aqui Deixa eu ver. também. Roteiro Copilot, botei, rapaz.
Tem o um que vamos precisar, aí tem que usar uma conta no GitHub, Isso. uma ideia do VS Code, extensão do Ó, Copilot tem para preparação VS para Code. atividade com Copilot. Vocês dão uma olhada aí. Tá certo. E, professor, esse material que o senhor apresentou hoje, o senhor já disponibilizou lá para eles Tá, isso aqui é a do fluxo apostila de análise? Esse que o senhor... requisitos e Fluxo de análise. Tá aí. Tá na apostila de requisitos e análise e tem slides e análise. Tá certo. Tá lá também. Tá aqui mesmo, professor, desculpe. Tá aqui também. Obrigado. Desculpe. Beleza? Aí vocês dão uma olhadinha. E tem na apostila de requisitos e análise, tem um texto, né? E os slides é aquele mais resumido. Né? Beleza? Então, ó, vamos criar o diagrama de classe de entidade para esse problema aí que nós estamos trabalhando. Certo? Aí eu vou botar um prazo para segunda-feira da outra semana que a gente vai discutir lá na semana. Vocês vão mostrar o que fizeram, a gente vai discutir para saber... Vamos mostrar assim, o que é que faltou, o que é que sobrou, para depois vocês ajustarem e a gente tocar para frente fazendo outra coisa. Beleza? Ó, o Eric, Maquirec, tu entrou agora, Eric. Chegou cedo, Paulo de quarto. Não, então é isso aqui. Eu já passei por uma atividadezinha, vou já cadastrar aqui para vocês. Pois bem, pessoal, pois era isso por hoje. Eric, fica mais um pouquinho, já que chegou atrasado, que eu quero falar contigo outra coisa. Beleza. Oi, pessoal, vocês estão liberados. Eu vou só colocar a atividade aqui agora, para vocês saberem exatamente o que é. Boa noite. Ok.